Boa tarde, galera esperta. Terceirão. Tudo em paz por aqui, meu povo? Tudo tranquilo? Maravilha, gratidão pelo nosso reencontro, tá bom? Tio Mads e toda a nossa equipe desejando aqui para vocês muita luz, muita arte, tá? E hoje muita música boa, né? Vamos falar aí dos festivais de canção aqui no Brasil, tá? Trazendo esse contexto onde nasce, onde surgem essas potências, né, da música popular brasileira, trazendo, logicamente, comparando aos dias atuais, e perceberemos que boa parte daquelas técnicas, daqueles estilos, fazem parte do nosso dia a dia, tá bom? Os festivais de canção, assim como hoje, trazem um intercâmbio cultural. Às vezes acontece num bairro e vem gente de outros bairros, toca aquela música diferente, todo mundo, olha que legal, a pegada ali do bairro tal é um hip hop, olha ali do outro bairro é um samba, vixe Maria, olha ali de Timon, a galera veio foi com Bumba Meu Boi. Então essa troca musical, essa troca cultural para os festivais e para a cultura brasileira é uma maravilha. E isso vai ser alicerçado aqui no Brasil com a chegada da TV. Essas bandas, sobretudo, nós vamos ter aí um contexto bem interessante, onde nós vamos analisar os estilos que surgem dentro do período de ditadura. A gente vai falar na vanguarda, perdão, na velha guarda, né, na jovem guarda, vamos falar na bossa nova e tropical e MPB. Nessa exata sequência. Beleza? Cada estilo desse vai ser engajado ou alienado. Eles diziam que o engajado era aquele que fazia perceber, e alienado aqueles que nada tinham contra ou não se manifestavam contra a própria ditadura. Tá bom, galera? Deixa eu dar um abraço aqui especial, galera, de Coronel José Dias, nossa querida Rosário, tá? Jailton Souza, sejam bem-vindos. Galera também de Queimada Nova está presente aí. Show de bola, galera. Vamos chegar para esse material. Tem muita coisa boa para a gente analisar hoje, tá bom? Os festivais de canção aqui no Brasil, esse é o nosso roteiro de hoje. A gente conheceu um pouco sobre esses festivais e a sua logística, como eles aconteciam, por que aconteciam e até onde chegavam essas propostas, né? No finalzinho da aula, teremos resoluções de questões. Então, os festivais da canção, festivais de música aqui no Brasil, o nascimento de uma geração. Olha, galera, hoje, mais do que nunca, a gente tem que entender que a música ela é um fenômeno social. Ela acontece, tá? Como um substrato de uma moda, de um contexto que está acontecendo. Por exemplo, imagine aí a música feita no Japão após a Segunda Guerra Mundial. É uma música que alimenta o espírito, a fé, vamos ter esperança, os dias melhores virão, tal. Assim como a música feita no começo da ditadura, no meio e no final, elas vão ter outras intenções. Esses festivais de canção no Brasil, eles surgem em época de ditadura militar. Até mesmo porque a chegada da TV é uma ferramenta de comunicação em massa. Então, alguns acontecimentos políticos, eles começam a ser evidenciados. Como assim, tio? Não entendi, não. Vamos lá, vamos pegar aqui a ideia, a corrupção, por exemplo. Ela acontece desde Roma. Só que a mídia começou a evidenciar isso. Até então ela acontecia e ninguém sabia de nada, ninguém nem ouvia falar. Até que a mídia começa a veicular esquemas de corrupção. Então a TV, ela tem um importante papel nas comunicações em massa. Beleza, galera? Então esses festivais, a maioria deles foram televisionados. Observem nessa foto, nessa montagem de várias fotos, na verdade, né? Veja que os artistas estão todos bem arrumadinhos, né? Um ternozinho acolá, um blazer, uma gravatinha, tal, cabelinho lambidinho, né? Todo bonitinho para a TV, porque é a época em que a TV chegou aqui.
O século XX, na verdade, nós vamos ter essa modernização do Brasil. A chegada das vanguardas europeias em 1922, né, a Semana de Arte Moderna. Depois da Segunda Guerra Mundial, as coisas parecem estar mais frenéticas, né? Tudo está mais rápido. Então, os festivais, tá? Eles vão acompanhar essa modernidade, sobretudo o século XX. Beleza, galera? Então, olha aí, ó. Foi na década de 60 que o Brasil passou por um certo desenvolvimento em sua economia. Logo se consolidou por novos símbolos da modernidade. Então, aqui no Brasil, nós vamos perceber que a própria guitarra elétrica, o teclado, eles são símbolos desses sons da nova modernidade, assim mesmo como a forma de se vestir. Na Tropicália, os artistas eles tinham uma intenção crítica, tanto é que eles eram considerados engajados, enquanto a Jovem Guarda e a Bossa Nova eram considerados como alienados, que eles não criticavam o sistema que estava em evidência. Tá bom? E ele coloca aí, ó, no campo das artes, podemos destacar essa renovação que se deu justamente em relação à ascensão da televisão. Então, quando a TV começa a mostrar novos padrões, sobretudo dos Estados Unidos, lembre-se que na época da ditadura, galera, haviam aqui no Brasil vários agentes, né, de pesquisa para a instalação de empresas multinacionais aqui no Brasil. Tanto é que essas multinacionais vieram, ainda hoje estão vindo, né, com muita intensidade destrutiva. Eles usam todos os recursos da natureza, dão aquele emprego temporário ali para as pessoas. Quando acabam os recursos, eles vão para outros países a continuar essa exploração. Isso é uma grande realidade. Tá? Então, dentro desse contexto aí, a gente vai ter a TV como uma nova ferramenta de comunicação capaz de remodelar o comportamento e a relação do público com os bens culturais produzidos naquela época. Galera, então a TV, uma nova ferramenta de comunicação, remodelar o comportamento em relação ao público, tá? Sobretudo com os produtos, os bens culturais produzidos naquela época. Então, uma vez que você observa um som diferente, uma pegada musical diferente, um estilo de vestir, e aquilo vai ser visto mais uma vez, daqui a pouco vira moda. Interessante a gente perceber que essa ferramenta de comunicação, remodelando o comportamento das pessoas, isso já foi até temática de redação. Né? No vestibular, a gente já teve aí mudança, alteração de comportamento, né? Manipulação do comportamento de usuários no envio e recebimento de dados. Quando a gente está conectado à internet. Olha que interessante. Hoje o celular tem esse papel, né? Além de TV, ele é rádio, câmera, ele é revista, enfim. Hoje está mais intenso do que nunca. Beleza, meus amores? Então, é essa a nossa pegada de hoje, tá? Esses grandes festivais. Olha aí, os festivais de música brasileira foram uma série de concursos de canções originais e inéditas, transmitida pelas emissoras mais famosas da época, né? TV O Celso, TV Record, TV Rio e a Rede Globo, entre os anos de 65 a 85. Ainda hoje, quando você vai inscrever a sua música num festival, ela tem que ter essas duas premissas aqui, ó. Canções originais e inéditas. Tranquilos? Canções originais e inéditas. Esses festivais consolidaram a música popular brasileira e revelaram grandes nomes, né? Então, ó, nós vamos ter aí Chico Buarque, Elis Regina, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Geraldo Vandré, Nara Leão, Gessé, Edu Lobo, Jair Rodrigues, Tom Jobim,
Oswaldo Montenegro, né, Guilherme Arantes, entre vários outros. Então, muitos desses artistas, literalmente, entregavam a sua própria carreira artística, a própria vida, né, para poder fazer músicas que fizessem as pessoas pensarem para o contexto da época. Tá? Na Jovem Guarda, veja lá que a temática era jovial, né? O carro, a namorada, o broto. E aí a galera vai começar a trazer outro tipo de letra. Uma letra que faz pensar sobre o regime político da época. Tá bom, galera? Show de bola? A maioria desses artistas tem um engajamento sociopolítico. Tá? Então, nessa época, década de 60 e 70, o Brasil vivia sobre o regime militar ditatorial, né? Que por meio de seu autoritarismo e repressão mantinha um controle em vários aspectos da vida popular brasileira, sobretudo na área da cultura. Então, autoritarismo e repressão, regime político ditatorial, controle sobre a vida social brasileira, sobretudo na área da cultura. Música, teatro, cinema, dança, literatura, etc. Então, é o seguinte, meus amores, esse contexto aí fará com que os artistas componham músicas com duplo sentido. Ou até mesmo com a poética mais, digamos assim, mais intelectual. Para você chegar a ela, você tem que ler e interpretar corretamente. Mas apesar de toda essa perseguição, surgiram ainda vários protestos contra o regime militar. Os artistas foram a base desses protestos. Beleza? Apesar de toda a vigilância, ainda surgiram protestos contra o regime. Os artistas não se calaram, né? Alguns foram exilados, morar em outros países, outros foram mortos, outros perseguidos, outros sofreram torturas. Na música em especial, surgiram canções de cunho social e de protestos. E aí, galera, nós vamos ter aqui uma coisa interessantíssima. Uma música com um eixo, literalmente, social. Hoje no Brasil, o samba, o rap, o hip hop, né? As emboladas, os repentistas, o baião, Luiz Gonzaga tinha músicas de cunho social e protesto. Tá? Ele era muito engajado politicamente falando também, né? Mas ele tinha músicas de cunho social. Isso são marcas da época da ditadura. Tá bom, galera? Quer queira ou quer não, esse é um dos pontos positivos, apesar de toda a violência da ditadura, as músicas com um padrão de engajamento. Olha, por exemplo, hoje a música da moda, que a gente ouve muito, desenrola, bate, dá uma empinadinha, dá uma viradinha, dá uma jogadinha, sei lá como é. São 3 comandos, né? Desenrola, bate e dá uma jogadinha. A música é minimalista. Só que ela não tem cunho social, nem de protesto, nem nada. É só movimento sensorial. Veja que essa censura que o DOPS causava forçava nos artistas novas composições, sobretudo interagindo com o meio em que vivem. Hoje, como não existe censura nenhuma, galera, tem músicas que até Deus duvida, né? Tem música que é literalmente uma cena erótica narrada. Tem uns tipos de música aí que são estranhas, né? Mas não existe mais censura para isso. A galera bota no paredão, chega um menino de 12 anos, canta na televisão qualquer tipo de música. Então, alguns aspectos desse contexto, vejam que eles organizavam a duras penas, né, galera? Ninguém está aqui exaltando, pelo amor de Deus, ninguém está exaltando a ditadura militar, não. Ninguém quer voltar para isso. É uma página virada, com fé em Deus não voltaremos, né? Mas essa forma de você reagir, de você fazer uma música que faça pensar sobre a situação
onde você vive, as pessoas que você mora e tal. São marcas desse contexto, beleza? Então, na música em especial, surgiram canções de cunho social e de protestos, que chegaram a uma grande parcela da população, justamente devido a esses grandes festivais realizados pelas emissoras de TV. Então, os artistas vão pegar essa carona da TV para fazer e pensar: ei, meu povo, olha aqui, ó, tá acontecendo isso, isso e aquilo, né? Esses festivais eram realizados principalmente na cidade de São Paulo, sendo transmitidos a várias regiões do país, atingindo elevada audiência. Geralmente, eles mediam a audiência pelo Ibope, né? Quando era gravado, eles passavam reprise em videotape. Devido à grande participação do público, que torcia pelas canções e intérpretes, né, os DOPs vai novamente vigiar esses festivais, tá, de uma forma mais intensa. Então, esses festivais eram realizados principalmente em São Paulo e transmitido para várias regiões do país. Tá bom? Galera, esse slide é um dos mais importantes da aula de hoje, porque ele traz esse resumo básico aí da ditadura e do que acontecia nessa época. Querem fazer um print aí rapidão? Ou anotar? Juninho, dá aí um minutinho para a galera somente fazer um print e anotar essa tela. Um minutinho, já a gente volta. Parou e fizeram um print. Vamos em frente? Show de bola. Olha aí, ó. Os manifestantes e nas ruas, né? Os artistas não se calaram, mesmo debaixo de açoites, né? Veja que a poética destas imagens, elas têm aí um texto incrível, né? Quantas pessoas literalmente tiveram aí um corte nas suas inspirações, ou outros se inspiravam a produzir algo substancial para a época, né? Por exemplo, o Geraldo Vandré, quando estourou a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, alguns performers, artistas ou o próprio público na massa, eles levavam flores aos policiais. Olha que interessante. Mostrando que o movimento é pacífico, mas, em contrapartida, a ditadura estava muito violenta, né, para com alguns segmentos, sobretudo da arte, né, galera? Os artistas foram perseguidos em ditadura, tá bom? E outra, toda vez que mexe na cultura de um povo, está mexendo na arte, e isso altera os padrões de comportamento. Tá bom, galera? Olha aí, ó. Esse evento, os festivais de canções da TV Record, ocorreram em 65 e 72, tá? E é nesse contexto que surge a Tropicália. Olha aí, ó, o surgimento da Tropicália vem desta época de efervescência política e cultural. E aí a gente pega, tio, mas a Tropicália, ele é ali aquela parte mais dilatada desse contexto. Exatamente, ele é o final, a gente falou Jovem Guarda, Bossa Nova, Tropicália, MPB e Tropicália, né? Então, veja que o contexto gera a Tropicália. Vamos pegar o contexto atual?
pós-pandemia. Olha que interessante. Na pandemia, as lives foram bastante evidenciadas. A visualização de vídeos aumentou consideravelmente. Hoje, todos nós adoramos ver um videozinho rápido, vai passando ali com o dedo e tal. Mas veja que houve um novo conceito para as produções artísticas. As casas de show fecharam as portas, agora são lives. Restaurantes, muitos fecharam portas, agora fazemos a comida em casa, vamos deixar na sua. Então, o contexto ele sempre altera práticas sociais. Tá bom? Olha quem apareceu, galera. A querida Érica, um abraço no coração, minha querida. Show de bola, seja bem-vinda, tá? Então, deste caldeirão musical, nós vamos destacar aí os Mutantes e o nosso querido Caetano, Tom Zé e Gilberto Gil. Como eu falei, para ilustrar nessa época, a música, para não dizer que não falei das flores, ganhou o 2º lugar do 3º Festival Internacional da Canção, atrás de Sabiá de Tom Jobim e Chico Buarque. E essa música, ela é altamente interessante, porque a letra dela é muito convidativa a essa reflexão, né? A gente vai ver aqui as imagens, olha aí, o disco do Geraldo Vandré, já com a faixa inclusa, porque ela estava proibida, ela tinha sido vetada, né? Então, nesse disco aí já incluíram o Som Maior, é o nome da indústria fonográfica, Som Maior, que depois foi Som Livre, depois foi como é o nome, meu Deus? Atração Fonográfica. E aqui a poética das flores, né? Os artistas performers iam distribuir flores aos soldados. Interessante, galera, que esse ciclo, por exemplo, hoje na Rússia ou na Ucrânia, os soldados russos não têm nem inspiração para ir para a guerra. A galera tá doida para voltar para casa, né? Há depoimentos, há relatos que eles não têm motivos, não têm inspirações para estar ali naquele contexto, né? Enfim, beleza? Olha aí a letra da música, vamos analisar juntos. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, né? Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações. Olha esse paradoxo, galera. Pelos campos a fome em grandes plantações. Esse peso aí, né? Interessante porque nós temos uma biodiversidade incrível, um solo incrível, e a fome no Brasil ainda é uma realidade, né, galera? Pelas ruas marchando, indeciso cordões. Tinha gente que ia para essas manifestações que nós vimos aí, não sabia nem o que estava acontecendo, mas iam para fazer esse presente. Fazer esse presente. Então, pelas ruas, vamos pegar a Idade Média. Quando os bárbaros chegavam em algum lugar, as pessoas saíam em caravanas, porque sabiam que o bárbaro vinha tocando terror, era matando gente. Então eles saíam em caravanas. Tinha gente que entrava nas filas, vocês estão indo para onde foi que aconteceu? Bora, menino, que lá vinham os bárbaros. Então, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão. E acreditam nas flores vencendo o canhão. Olha, galera, essa ideia da arma propriamente dita, olha o que ele vai botar aí, há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis ensina uma lição que é melhor você morrer pela pátria e viver sem razão. Então os soldados eram hipnotizados, literalmente, a esse condicionamento violento e viver sem razão nenhuma. Viver sem prazer pelo próximo, sem altruísmo, sem perdão. A época de ditadura fazia assim, meu amigo, vai embora do Brasil. Era o que eles queriam para os portugueses, para os ingleses não, para os norte-americanos virem para cá.
Em época de ditadura, galera, queriam literalmente que boa parte da população, a gente conta aí só de artistas, mais de 3.500 artistas tiveram que mudar a forma de compor. Alguns se exilaram, passaram 3 anos fora do país, né? Enfim. Hoje, por exemplo, galera, muitas pessoas acreditam que a arma na mão pode ser uma proteção, não é? Só, meus queridos, que no dia da morte é inevitável. Você pode estar com a bazuca que for, com a arma que for. É inevitável a morte. Você tem muito dinheiro, vai para o hospital mais renomado do planeta, mas se for aquele dia, não tem como escapar, é ou não é? Continuando. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz cultura, não espera ela chegar. Nós temos que fomentar no povo fazer cultura. Nas escolas, nas ruas, campos e construções. Somos todos soldados, armados ou não. Olha, interessante quando ele coloca aqui, ó. Os amores na mente, a lembrança das pessoas, as flores no chão, a certeza na frente e a história na mão. Temos que mudar essa história, né, galera? Chega de violência. Ah, tio, mas os bandidos estão na rua, estão matando a torre direita e nós não nos tornaremos assassinos nem bandidos. Olha, a função de um policial é proteger a população. A de um professor, educar. Agora, um professor com arma na mão, imagine aí na escola, as pessoas armadas, né? Deus o livre, galera. É um contexto que nós não queremos voltar. Tá? Pelo menos, eu tenho marcas na família, né? De relatos que são coisas que até Deus duvida. Então, para quem não viveu, para quem não conheceu um pouco da ditadura, é bom conhecer. E vai que ela volta aí, nós estamos pelo menos sabendo o que foi que aconteceu, né? Beleza, meus amores? Vamos em frente. Olha aí que linda poesia, galera. Poderíamos encerrar a aula bem aí, ó. Geraldo Vandré, com a mão esquerda levantada, a mão direita sobre o violão. O que é mais interessante? Esse cacetete na mão ou o violão? O que é mais interessante? Violência ou cultura? Pegue em outras épocas. Pegue Jesus e os soldados romanos. Esses contextos são cíclicos. Eles voltam. Na época de Jesus, não é tão diferente da ditadura, não. Os soldados romanos botavam para quebrar. Então, galera, essa ditadura chegou para a gente como uma idade média, né? Imposição cultural, liberdade de expressão zero. As pessoas tinham que obedecer quase um imperialismo novamente, né? E a cultura liberta. Essa imagem é belíssima, ela tem um texto aí. Cada um de nós vai ler esse texto de uma forma específica. Se você não conhecer o contexto, mas você pega que a essência da imagem é a não violência, é a cultura no povo, fazendo com que ela brote, com que ela surja, tá bom? E transforme a população. Todo segmento artístico, uma das grandes propostas da arte é fazer pensar, tá? Fazer questionar. Olha aí os festivais, ó. No ano de 1965, nós vamos ter a música Arrastão, né? Composta por Edu Lobo, Vinícius de Moraes, interpretada por a nossa querida, saudosa Elis Regina. Tá bom? No segundo lugar, a gente vai ter a banda e a disparada Geraldo Vandré, Theo Barros e Chico Buarque. Intérpretes Jair Rodrigues, Nara Leão e Chico Buarque. E em terceiro lugar, a música Ponteio, de Edu Lobo e Capinã, interpretada por Marília Medalha e Edu Lobo. Então, essas músicas fizeram sucesso, né, em 1965, 66 e 67. Nesse festival da TV Excelsior, depois na Record, né? Beleza? E aí nós vamos ter o Festival Internacional da Canção, a TV Rio e Rede Globo. Quando a gente coloca esse cenário internacional, a gente vai perceber o seguinte,
que o Brasil vai começar a mostrar música brasileira para o mundo. Nas pinturas, nas artes plásticas em geral, isso aconteceu na semana de 1922, onde chegavam aqui no Brasil as vanguardas europeias e nós temos a Semana de Arte Moderna, né, de 1922. Então, o Festival Internacional da Canção teve 7 edições e foi realizado no Maracanãzinho, Rio de Janeiro, sendo a primeira em 1966, produzido pela TV Rio, e as demais pela TV Globo. Consistia em 2 fases, a nacional e a internacional. Resumo da fase nacional, nós tivemos aí a canção Saveiros e Margarida, primeiro e segundo lugar, compostas, intérpretes, Dorival Caymmi, Nelson Motta e Nana Caymmi, e a Margarida, Gutenberg, Guarabira e o Grupo Manifesto. Primeiro e segundo lugar. No terceiro lugar, Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque, Sinara e Cibele. As intérpretes, né? Então veja que nessa fase nacional, a gente teve essas 2 músicas. Na fase internacional, o Brasil ficou apenas com o terceiro, a mesma Sabiá, e o 4º lugar. Brasil Cantiga por Luciana e Brasil Sabiá por Tom Jobim e Chico Buarque. E também Sinara e Cibele. Então, o Brasil começa a ser inserido nesse contexto mundial. Tá? Os grandes festivais. O Rock in Rio está aí como uma marca, né, desses grandes festivais que traz bandas aí do mundo inteiro. Beleza? Sobretudo bandas de muito sucesso, né, aqui no Brasil. Galera, tem uns exercícios bacana agora para a gente fazer, para a gente fechar essa aula com muita tranquilidade, tá bom? A primeira questão tem uma música, Apesar de Você, Chico Buarque. Ele diz aí, apesar de você, amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão não. Minha gente hoje anda falando de olhando para o lado e olhando para o chão, falando de lado e olhando para o chão. Viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda essa escuridão, inventou o pecado, mas esqueceu de inventar o perdão. Essa música, de fato, ela tem uma contextualização. O Chico Buarque, a gente sabe que é um grande compositor com esse engajamento sociopolítico, né? Socioartístico, ou até mesmo político e protesto social. Galera, tá aí a questão. Eu quero que vocês dêem uma lida nela e respondam. Eu vou pedir aqui 2 minutinhos para vocês lerem e responderem, tá bom? Juninho, coloca aí 2 minutão para a galera. Já a gente volta, amores.
E aí? Estamos aí com a Érica, primeira letra C. A Érica é danada, é ou não é? Show de bola. Vamos lá, as composições de Chico Buarque sempre estiveram permeadas de contextualização política e de protesto social. No trecho acima citado, pode-se aprender o período ditatorial dos militares no Brasil. Sobre esse período, podemos concluir, podemos inferir. Então, vamos lá. Letra A. Teve início em 64, a ditadura, e, embora politicamente autoritário, não chegou a fazer uso de métodos violentos. Olha, esses métodos, galera, fazia medo, meu amigo. Dizem que eram estudados métodos, literalmente, da Idade Média, como os castigos, né? Como os castigos que eram aplicados durante a ditadura. Tinha um, galera, que era um dos mais demorados e dos mais doloridos. É o pingo d'água, já ouviu falar? É um pingo d'água no meio da testa. A pessoa é imobilizada, ela fica parada, literalmente, não consegue se mexer, e aí um pingo d'água no meio da testa. Aquilo inicialmente não dói, mas depois parece uma martelada. Depois de uma sequência, é uma das mais, digamos assim, demoradas e cheio de consequências, né? Então, foram usados, sim, vários métodos violentos contra os opositores. Beleza, meus amores? Olha, a Érica colocou, deixa eu ver. Extinto é uma palavra meio taxativa. Exatamente. Ele coloca aí, né, ó, como se tivesse sido extinto, né? Toda forma de protesto contra o regime militar duramente reprimida, sendo extinta qualquer oposição ao regime. Não. Na verdade, os artistas, apesar de todas as perseguições do DOPS, eles não se calavam. Logicamente que depois do AI-5 aumentou um pouco mais, né? Para não dizer muito, esse cerco, fechou o cerco. Muitos artistas tiveram que deixar o país, literalmente. Caetano, Gil passaram 3 anos fora do país, por causa das perseguições políticas. E a letra C, sem sombra de dúvida, está certíssimo. C de canal educação. As manifestações artísticas, principalmente através da música, serão sempre meios importantes de protesto, não só contra o regime militar, mas qualquer outra mobilidade social, urbana ou política, né, que venha a existir. A música é uma ferramenta incrível. É um fenômeno social. Então, a letra C está correta, galera. E outra, veja lá que esse alicerce aqui da música, a gente tem que ver o seguinte, que a TV é que vai trazer essa mídia em massa, né? Veiculação em massa. A TV vai trazer a ideia de veiculação em massa. Ok? Show de bola. Primeira questão, tranquilidade. Vamos para a segunda. Maravilha. Olha aí outro trecho de música. Opinião. É o nome da música. Podem me prender, podem me bater, podem até me deixar sem comer. Aff, Maria, taca doida, hein? Que eu não mudo de opinião. Ripila, parece não pegar uma taca da mamãe. Menino, tu fez? Não, mamãe, fiz não. Sendo que tinha feito tudo, né? Olha que interessante, galera. A ditadura também já aconteceu lá em casa, viu? Mamãe, pode me bater, mamãe, mas eu não vou dizer que fui eu, não. Então tá aí, ó. Aqui do morro eu não saio, não. Aqui do morro eu não saio, não. Quem quiser falar, fale. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, doutor, eu tô pertinho do céu. Ora, mas se aqui tá quebrado, tá violento, morrendo amanhã, eu tô mais pertinho do céu. Então aqui, galera, há literalmente, olha, uma sequência de ações, né? Podem me prender, podem me bater, podem até me deixar sem comer. São torturas. E aí ele bota aí como se fosse do morro, né? Olha a pegada. Olha a poética da coisa. A roupa da música, né? É do morro. Não, aqui do morro eu não saio, não. Aqui eu não pago aluguel.
Beleza? Mas ele está fazendo aí uma alusão a outros acontecimentos. Tudo bem, galera? Aquela música de duplo sentido, né? Sobretudo com esse sentido mais até mesmo intelectual, porque se você não estiver atento, você não consegue entender o que os artistas queriam passar. Tá bom? O próprio Caetano Veloso, quando ele fez a música É Proibido Proibir, ele foi muito criticado, porque a galera achava que ele era um dos, como é que a gente chama? Não engajados, né? Como se fosse um, como é que a gente chama lá, meu Deus? Os alienados. Os jovens não entenderam o que é que ele queria dizer com aquela história de é proibido proibir. Então, essa é a letra da música. Essa música fez parte de um importante espetáculo teatral que estreou no Rio de Janeiro em 64. E aí ele pergunta o papel da música popular brasileira nesse contexto. Tá bom? Juninho, vamos colocar aí mais 2 minutinhos para a galera pensar um pouco aí nessa letra e nessa alternativa. Já a gente volta. 2 minutão, galera. A tranquilidade. Olha aí a Érica. Eu lembro dessa música, já vi ela em outras questões, né? É bastante recorrente porque ela marca justamente um contexto, né? E é reflexivo, galera. Olha, a ditadura militar não é brincadeira, né, meu amigo? Agora sim, por exemplo, olha, se a gente pegar aqui, olha, a música de hoje, essa música da moda sem censura nenhuma, é perigoso demais, gente. Tem música que fala mal da criança, da mulher, das pessoas de uma forma geral. Tem música cheia de preconceitos aí, né? E elas não têm nenhum tipo de censura. Às vezes o MC, o menino tem 12, 13 anos, ele canta coisas que até Deus duvida. Então, algumas desses acontecimentos em época de ditadura, literalmente eles deixaram hoje muito à vontade, né? Não existe censura nenhuma, e isso é perigoso também, galera. É ou não é, Érica? É verdade, olha, em alguns países, alguns desenhos não tocam, algumas músicas não tocam, porque literalmente cria-se uma cultura, né? Você vai cultuar o quê? Aos preconceitos, a pornografia. Tem música que é uma cena erótica, literalmente narrada. Então a gente tem que ter cuidado com essas produções,
né? Nesse caso dessa questão aqui, olha, a música MPB, veja que ele coloca o seguinte, ó, o papel exercido pela MPB, galera. A pegada da questão tá aí, ó. O papel exercido pela música popular brasileira nesse contexto. Veja que ele fala do teatro, mas e aí, qual a função da MPB? Denúncia da situação social e política do país. Tá? Assim como a gente ouve, por exemplo, músicas de outras culturas, né, que falam dos acontecimentos e tal, nem tudo o que está acontecendo ali é só flores também, né? Nem tudo são só flores. Por exemplo, hoje muitos vídeos das crianças na África dançando, por exemplo, eles dançam para mostrar também uma situação de miséria em que vivem. Você vê uma criança africana dançando, a boca é cheia de dente, aquele sorriso lindo, porque a dança para eles é alimento da alma. Mas eles mostram uma situação de miséria, casas simples, falta de saneamento básico, né? A infância, geralmente os brinquedos são feitos, né, por eles mesmos. Olha aí a Érica. Músicas com apologia ao crime atraem milhões na internet. Érica, olha, aquele Free Fire, tem um tal do Free Fire aí, né? Eu tenho dito muito para os meus alunos, olha, galera, se a gente tem medo de morrer de bala, não tem medo de por que a gente atira tanto, né? Agora, outrora, a própria indústria cultural cria um jogo viciante. As características da Idade Média estão de volta. Aplauso à violência, Érica. Se você colocar um filme de violência e um religioso no cinema hoje, vai lotar o de violência. Parece que nós somos mais atraídos pelo que é ruim, sei lá, né? As visualizações dos vídeos, você vai ver que muitos dos vídeos mais violentos têm milhares de visualizações, enquanto aquilo que é humano, que é pacificador, parece que é até proibido, né? Mas, enfim, é viciante, Érica. E outra, a indústria cultural, Érica, bem colocado, ó. Ela produz coisas que viciam mesmo, é bebida alcoólica, é música que fala de bebida alcoólica, são videogames, jogos com ilusão óptica. Olha, no Japão, teve lá salva a data, né? Não sei se foi 1994, mas o Pokémon, um desenho que é simples, meu filho adora Pokémon, mas teve um episódio lá que eles usavam tantas cores hipnóticas que mais de 700 crianças foram bater no hospital. Então, tem uma técnica toda ali para o menino não largar aquele jogo, né? É viciante. Os nossos olhos, lá na retina, tem os cones e bastonetes, que são células fotossensíveis. Elas são viciantes. Se você colocar muita luz nela, ela vai sempre querendo mais, querendo mais. Beleza? Nossos órgãos são viciantes. O olho, o tato, a pele, o nariz, a boca, né, o paladar, o olfato são viciantes. O nosso nariz hoje, ele é viciadão em álcool. A gente adora um perfumezinho, ó. Parece quanto mais caro, mais cheiroso, né? Tem perfume de 50, 100, 200, 500 reais, perfume de R$1.000. E aí gera vício. O nosso nariz é dopado no álcool, né, galera? Beleza, meus amores? Vamos para mais uma questão. Vamos pular essa do Estado Novo, tá? Ela é mais complexa para a gente. Depois a gente volta para ela. Olha aí, ó. Recentemente, essa é uma questão mais biográfica, né? Olha aí a Érica. Érica, você é show, Érica. Obrigado pela sua participação, querida. Sempre positiva, hein? É aí disso que o mundo está precisando, de pessoas que compartilhem o conhecimento, que participem das aulas. Que lindo. A Érica coloca assim, o sistema do jogo sabe mais sobre o jogador do que o jogador pode saber sobre o sistema. Sem sombra de dúvidas. Ele é articulado
Ele é feito para atuar sobre nós. Aí é onde está uma coisa interessante. Nós podemos fugir um pouco disso, criando os nossos próprios jogos, brinquedos, né? Na África e no Japão, na China, hoje eles tentam sair dessa era digital, do vício digital. Existem até clínicas para tratamento com crianças ligadas a dependências tecnológicas, né? Olha aí, meus amores, uma coisa interessante. Ó. Recentemente, uma das maiores expressões da MPB envolveu-se numa conturbada polêmica devido à captação vultuosa de uma quantia de 1,3 milhões em incentivos fiscais para a montagem de um blog sobre poesia. Horripila, 1,3 milhões só para montar um blog. Quem foi esse personagem? Olha, nós não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém. Né? A gente está aqui fazendo uma pegada reflexiva. As leis de incentivo à arte, elas estão em evidência, outrora são vetadas, recentemente foram vetadas aí 2 leis importantíssimas, né? Mas as leis, elas incentivam a arte e cultura. Agora, quando esses incentivos permeiam para algo individual, privado, né, a gente fica meio preocupado, porque pode ser lavagem de dinheiro também. Né? Agora, nós não estamos aqui para julgar isso nem nada, mas foi a nossa querida Maria Bethânia. Eu, salvo engano, nem necessidade desses envolvimentos. Porém, há uma relação, né, com uma indústria cultural e outrora até mesmo a perca de uma honestidade artística, de uma integridade artística, com incentivos que nós não podemos né, tá assim. Foi a Marisa Monte? É sério, Érica? Não foi a Bethânia, não? Para mim, na minha cabeça, tinha sido a Maria Bethânia, não? Para mim, tinha sido ela. Tá? É uma questão mais, digamos assim, mais biográfica, né? É uma relação desses investimentos na arte, ó. Investir na arte é investir no povo. E aí, de repente, ter esse dinheiro, né, meio que extraviado para o interesse pessoal é meio perigoso. Lembro aí, recentemente, teve uma atriz da Globo que foi apoiar tal candidato e, de repente, lá para cá, se viu sozinha, saiu da Globo. Isso acontece, ora outras artistas são chamados também para esse lado maior. Tá? Mas esse não é o nosso foco. A gente quer mostrar que há interesses em torno dessas superproduções. Os artistas, ora outros, são usados como mecanismo, né, de propagar ideias, mensagens. Tá bom? É interessante a gente ver que tem artista que está falando pela arte, outros estão falando pelos investimentos. Tá bom? Olha aí a quinta questão também, com nomes diversos, né? Não é comum a gente ter questões assim no vestibular, galera, pedindo nomes de artistas, nomes de obras de arte, não. Aí fica mais com uma ideia de quiz, tá? Mais com essa ideia de fixar na nossa mente. Então, a televisão começou a se popularizar em meados da década de 60, influenciando na música, né, diversas e outras áreas da arte. Nesta época, a TV Record organizou o Festival de Música Popular Brasileira. E nesses festivais foram lançados essa galera que é mais recorrente aí, né? Milton Nascimento, nossa saudosa Elis Regina, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso e Edu Lobo. Letra A, de aprovados, tá bom? De amigos. Então, essa galera se articulou de tal forma, meus amores, que, literalmente, a música popular brasileira deve muito a esses nomes. Sobretudo essa música mais expressiva, mais de cunho social ou até mesmo protesto.
Eu lembro de uma música do Milton Nascimento chamada... Como era mesmo, meu Deus? Cio da Terra. Debulhar o trigo... Perdão, debulhar o milho. Ou é o trigo? Como é? Debulhar o trigo, recolher cada bagem do trigo, forjar do trigo, milagre do pão, e se fartar de pão. É uma música que fala das maravilhas da natureza e como nós podemos multiplicar esses alimentos. E aí, naquela música, agora há pouco, a gente... debulhar o trigo, né? Recolher cada bago do trigo. Essa música é lindíssima, não é, Érica? Lindíssima essa música, ela marcou a minha época de academia, lá na UFP, na Universidade Federal, né? A bagem é o bago do trigo, né? Boa, Érica, maravilha. Maravilha, muito obrigado, querida. Então, esses artistas, meus amores, eles marcam, né, a nossa memória cultural, porque as músicas dele, literalmente, têm um engajamento. Tá? E nós nos sentimos parte dessa mensagem, né? Nós nos sentimos parte dessa geração. Tá? A própria nossa querida saudosa Elis Regina, que não está entre nós, mas deixou sua filha aí, Maria Rita, que canta muito bem, um swing maravilhoso, uma mulher super educada, que traz essa pegada ainda do cotidiano, né? Hoje, graças a Deus, mais livre de todas essas amarras e preocupações que existiam na época da ditadura, beleza? Galera, eu vou deixar aqui um abraço carinhoso para vocês, tá bom? Gratidão pela presença, quem está aqui, Coronel José Dias, nossa querida Rosário e Érica. Vocês são maravilhosos na minha vida, tá bom? A todos vocês, um ótimo final de semana. Vamos pensar corretinho e votar lindo, tá? Para ficar tudo maravilhoso e a gente barrar um pouco toda essa briga que está aí entre nós. Meus amores, a gente se encontra na próxima sexta. Grande abraço. Valeu, show!